Bom dia, amadinhos de Jesus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Coração feliz, né? Na paz e na graça do nosso Senhor Deus, que é de todo poder, né? E que faz a gente viver os nossos dias sobre a proteção dele, em paz e em harmonia, né, amadinhos, queridos? Olha só, vamos começar fazendo uma oração, né? Que nós precisamos estar pedindo a direção do nosso Senhor Jesus, né, amadinhos? Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho querido, por mais um dia que nós estamos aqui na Tua presença para aprender mais do Senhor e entender a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Gente, amém. Olha só aqui. A aula passada nós tivemos uma tarefazinha, lembra? E que algumas crianças ficaram de fazer. E os corajosos fizeram, né? E eu tô muito contente, mas Jesus tá muito mais. Bora lá ver? Eles falando lá no vídeo, olha, ficou daqui. Vamos lá. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como fosse o rosto de um anjo. Atos 6 ao 15. Que Estevão viu quando olhou para o céu. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Atos 7, 55 ao 56. O que devemos fazer pelas pessoas que são más conosco? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Romanos 12, 14. Gente do céu, vocês viram que maravilha? Que coisa mais maravilhosa. Parabéns, viu, Lucas? Parabéns, Manu. Parabéns, Sara. Olha, vocês são umas bênçãos. Deus abençoe grandemente vocês. Mas, gente, olha só. Hoje nós vamos estudar uma lição que ela tem por nome assim, ó. Felipe e a pregação do Evangelho. Vocês sabem que na aula passada nós falamos de Estevão, né? Que ele pregava a palavra, ele foi um dos diáconos escolhidos, né? Para ficar lá com as pessoas, pois os cristãos estavam aumentando, estavam crendo na palavra e aumentando, então precisavam de ajuda. Então foram vários diáconos escolhidos e Estevão, então, pregou o Evangelho para todas as pessoas, sem medo, sem vergonha, sem nada, obedecendo aquilo que o nosso Senhor Jesus queria que ele fizesse. Olha só, gente, no fim, né, ele foi morto injustamente, apedrejado e morreu, mas mesmo assim ele perdoou as pessoas que fizeram mal para ele, pediu para o Senhor também perdoar. Olha só que pessoa boa que era Estevão. Bem, aí depois que Estevão morreu, esses cristãos eles foram espalhados para diversos lugares, e por onde eles iam pregando a palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Deus. E você agora vai saber, gente, que não é porque Estevão morreu que o Evangelho parou de ser pregado. Imagina, tinha muita gente corajosa e fiel a Deus lá, tais como um diácono chamado Felipe, né? Isso nós vamos ver em Atos 6 e 5, que aliás a nossa lição, né, nosso estudo de hoje está toda em Atos 8, 4, 40. Porque a gente tem que entender que a Bíblia é essencial para a nossa salvação, que a gente tem que desejar conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus está na Bíblia, e a gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando e compartilhando a Bíblia. Então, olha só,
O Felipe, assim como Estevão, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Em Jerusalém, os cristãos viviam sempre juntos. Eles estavam sempre unidos, né? Um ajudando o outro, lembra que a gente falou da outra vez também? E sofrendo grande perseguição, eles continuavam sofrendo perseguição dos judeus e dos romanos. Eles eram perseguidos. Olha, gente, mas Felipe, ele não queria saber. Ele, obedecendo ao mandamento de Jesus, ele foi à cidade de Samaria falar de Cristo para aquele povo. Felipe, ele pregava Jesus Cristo e as multidões ouviam o que ele falava, acreditavam nele, viam os milagres que ele fazia. Ele fazia milagres que o Espírito Santo realizava por meio dele, né? E muitos espíritos maus, pessoas que eram possuídas por espíritos maus, elas acabavam sendo libertas daqueles espíritos, porque Felipe expulsava em nome de Jesus aqueles espíritos. E assim, muitos, mas muitos mesmo acreditavam, passaram a acreditar, né, na palavra de Deus. E porque viam, né, as coisas acontecendo, tiveram aquela fé dentro dos seus corações, e aí eles passaram a crer fielmente na palavra de Deus e do reino do Senhor, né? Enquanto Felipe e os outros apóstolos pregavam em Samaria, um anjo do Senhor disse a Felipe que ele deveria ir para o sul, pelo caminho que vai para Jerusalém. Ele não ia para esse lugar, mas esse anjo do Senhor falou para ele ir, que era o caminho que vai de Jerusalém até Gaza. Aí, olha só o que aconteceu, gente. Poucas pessoas, na verdade, passavam por aquela estrada. E Felipe deveria passar por lá, porque foi essa instrução que ele recebeu. Mesmo assim, né, sendo perigoso, porque poucas pessoas passavam por ali, podia ter assaltante, gente malvada, era deserto, mas mesmo assim ele obedeceu e foi. No caminho, lá pelo meio do caminho, olha o que aconteceu. Ele viu um homem numa carruagem. Esse homem, ele era africano, era de outro país, ele era africano. E tinha uma posição muito elevada no governo da rainha da Etiópia. Ele era, sabe o que ele fazia lá? Ele era tesoureiro, cuidava da bufunfa do dinheiro. E ele administrava todas as finanças da rainha. Olha só, imagine como que esse homem, gente, ele era importante, imagina só. Aí ele estava voltando de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar a Deus. No caminho estava lendo as Escrituras, esse homem estava lendo as Escrituras. O que eram as Escrituras? A palavra de Deus, a Bíblia. Tá? Mas ele não conseguia entender, ele estava lendo a Bíblia. Você alguma vez vocês já começaram a ler a Bíblia e pensam assim, mas eu não estou conseguindo entender o que está dizendo aqui, eu não consigo interpretar essa palavra. Já aconteceu com vocês de não conseguirem entender? Então, olha só, ele também não conseguia entender. Mas ele deveria ser muito inteligente, viu, gente? Porque ele servia a rainha, né? Para servir a rainha tem que ser uma pessoa inteligente. E ele temia a Deus. Então, o mais importante, ele temia a Deus e gostava de ler a palavra de Deus. Mas ele precisava entender, né? Ele gostava, mas tinha coisas que ele não entendia. Ele precisava entender, ele tinha essa necessidade, ele precisava que alguém ensinasse ele. Aí, é como eu falei, né? A gente já pode ter passado por isso. Vocês já passaram por isso? Pergunto eu de novo.
Olha, gente, confessa, eu já passei por isso. Aí a gente tem que buscar ajuda com alguém que sabe explicar pra gente realmente o que é que está querendo dizer aquela palavra, né? Naquela parte ali da Bíblia. Aí, olha só, por conta disso, quando alguém estiver ensinando a palavra, ó gente, presta atenção, quando alguém estiver ensinando a palavra de Deus, falando sobre o Evangelho, pastor na igreja, na IBD, na escola dominical, a gente tem que prestar muita atenção, porque ela é muito preciosa, né? É nela que encontramos a salvação para as nossas almas. Aí o que fez Felipe? Gente, aquele homem não conseguia entender, aí Felipe, né, se aproximou e perguntou para aquele homem que era da Etiópia, ele era um etíope, né, se ele entendia o que estava lendo. E ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? A parte que o etíope lia nas escrituras, sabe qual que era? Está em Atos 8, 32 e 33. Então, vamos dar uma lidinha para confirmar isso, né, gente? A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro, né? Ele estava lendo isso. Ele era como um cordeiro. Quem que era como um cordeiro? Esse homem não sabia. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos. Ninguém poderá falar dos descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Então Felipe perguntou para este homem se ele sabia de quem é que a palavra, as escrituras estavam falando. Era evidente, né, gente, que esse etíope, ele nunca tinha ouvido falar em Jesus Cristo. Nunca tinha ouvido falar em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E começando por aquela parte das escrituras, Felipe explicou a boa notícia sobre Jesus. E o etíope creu que Jesus é o Filho de Deus. Então aquela palavra que o etíope estava lendo, que ele não conseguia entender de quem se tratava, era sobre Jesus. E olha só que interessante, gente. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Não era todo lugar que tinha água, mas eles andaram até que encontraram água. E sabe o que o etíope quis? Vocês não acreditam que aquele homem quis. Ele desejou ser batizado. Tanto era o prazer que ele teve em conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus para a salvação através de Jesus Cristo que veio ao mundo. E ele teve esse desejo de ser batizado. E Felipe batizou ele ali mesmo, naquelas águas. E aí, quando eles saíram da água, o Espírito Santo levou Felipe embora. Por quê? Porque Felipe, na verdade, ele tinha sido desviado para aquele lugar somente por conta disso, porque Deus tinha um plano na vida deste homem, né? Aí Felipe explicou para ele de Jesus, ele não conseguia entender as escrituras, Felipe explicou para ele, ele entendeu, se converteu, se batizou. Este homem nunca mais viu Felipe, porém, continuou a viagem dele, cheio de alegria, porque ele agora era salvo, ele conhecia Jesus, porque agora ele conseguia entender as escrituras e conhecia a salvação em Jesus Cristo. Agora, gente, vou falar para vocês. Vocês sabem que é somente através da palavra de Deus, através da Bíblia, através do que os pregadores, as pessoas usadas por Deus falam, é só através da palavra que nós podemos aprender sobre Jesus. Isso é muito sério
E isso é muito bom e muito gratificante. Não existe, gente, nem um outro livro mais importante do que a Bíblia. Vocês sabiam disso, né? A Bíblia é o livro mais importante que pode existir na face da Terra. Por isso, nós precisamos estudar e entender o que as Escrituras dizem. Não é pegar a Bíblia, já li. Não, tem que saber do que se trata, ter uma explicação. Se a gente não sabe, tem que fazer igual aquele homem lá, né? Procurar ajuda. Felipe foi e explicou para ele, olha, ele se converteu, ele ficou tão feliz que ele chegou até a pedir para ser batizado e foi batizado e ficou, a vida dele passou a ser outra. Ele era um homem feliz e realizado. Tudo porque ele entendeu o que a palavra de Deus falava. Agora em casa, gente, nós temos que pegar a nossa Bíblia, nós temos que ler, temos que estudar a lição da EBD. Nós precisamos estar perto de Jesus, nós precisamos estar perto de Deus através da sua palavra. Pegar a lição da EBD, né, dos juniores, a revistinha, né, essa aqui, e precisamos aprender sobre Jesus, sobre o que Jesus quer que nós façamos e sejamos. Pegarmos a Bíblia junto, irmos lá nos versículos, nos capítulos, nos evangelhos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo conhecer sobre a palavra de Deus, com muito prazer, né, gente? Principalmente a gente que está vendo coisas às vezes que não são boas acontecendo neste mundo, não sabemos o dia de amanhã, nós temos que estar sempre perto da palavra de Deus e praticar a vontade de Deus. A gente tem que prestar sempre atenção no que o pastor está falando, anotar as coisas que ele fala, tirar as dúvidas com o pastor ou com os professores da IBD, né? Com os líderes da igreja. Temos que tirar as nossas dúvidas e até com os nossos pais. Se os nossos pais ainda não são convertidos, nós temos que buscar ajuda com as pessoas que são, para a gente também estar ajudando os pais da gente, né? Às vezes o pai é, a mãe não é, às vezes a mãe é, o pai não é, a mãe... Enfim, né? E vice-versa. Então, nós temos que ser luz no caminho deles. Agora, a gente vai ter que aprender, gente, que aprender sobre Jesus é muito importante, porque a gente pode ensinar os amigos da gente, né? A gente precisa compreender o que é que a Bíblia fala sobre Jesus e ensinar as pessoas que estão necessitadas, né, da palavra do Senhor. Olha só, pessoas lindas de Jesus, eu queria dizer para vocês isso aí, que Deus quer que vocês saibam, que entender a Bíblia é essencial para a salvação. Desejar conhecer a palavra de Deus, nós temos que ter esse desejo no nosso coração. Temos que ler, estudar e compartilhar a Bíblia. E nós podemos começar fazendo isso desde já, né, amadinhos de Jesus? Por exemplo, respondendo as questõezinhas que nós temos aqui na nossa revistinha, nos interessando mais, tendo igual aquele homem que Felipe esclareceu para ele a palavra de Deus. Ele teve desejo, ele teve vontade, ele queria conhecer da palavra do Senhor. Então, nós podemos fazer isso através dos recursos que nós temos, né? Eu não vou agora dizer, fulano de tal, você na segunda-feira vai responder essa pergunta. Fulano de tal, você na terça-feira vai responder essa. Não. Agora eu quero ver quem é que tem vontade de aprender da palavra de Deus. Quem é que gosta, quem é que tem prazer, igual aquele etíope da nossa lição. Na segunda-feira, nós temos aqui em Atos 8:4-8, o que os cristãos que foram espalhados fizeram. O que eles faziam, né? O que eles faziam. Para terça-feira, nós temos em Atos 8, 9 e 13, que pergunta assim: qual a mensagem que Felipe pregava? Qual mensagem? Eita, isso aí é a coisa mais fácil, né, gente?
Em Atos 8, 26, 28, pergunta assim, na quarta-feira. Qual a ordem do anjo a Filipe? O que Filipe fez depois que recebeu essa ordem? Procuremos na Bíblia. Aqui está, em Atos 8, 26, 28. E falamos aqui na lição. Outra coisa, amadinhos. Na quinta-feira, em Atos 8, 28 e 33, vai perguntar assim. Isso na quinta-feira. Qual livro o etíope estava lendo? Sobre quem falavam os versículos? Sobre quem falavam os versículos? Tá ali, ó. Atos 8, 28 e 33. Bem, gente, Atos 8, 34 e 35 fica para sexta-feira, tá? Que vocês vão colocar as vogais nos espaços e descobrir o que Filipe explicou ao etíope. Ok? Agora, para o sábado, vai ficar. Qual era a condição para o etíope ser batizado? Qual era a condição para o etíope ser batizado? Primeiro, crer em Jesus Cristo de todo o coração ou mudar para Jerusalém e fazer coisas boas? O que era, gente? Uma dessas duas tá certo. Então, vamos pensar direitinho, vamos responder, fazer esse agrado para Jesus. Por quê? Nós só temos a ganhar com isso, meus queridinhos de Jesus. Olha, eu fico contente quando vocês fazem as coisas para o Senhor, porque o Senhor se alegra. Eu fico muito feliz. Gente, olha, vocês sabem que eu amo muito vocês, mas o nosso Jesus ama muito, muito mais. Até domingo que vem. Fiquem com Deus. Desamor, indiferença, um medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, com medo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor, porque Ele me amou, porque Ele me amou, nós amamos porque Ele nos amou. Amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque, no olhar, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele
reparto, multiplico, oro e reparto, multiplico, oro e reparto, multiplico, oro e reparto, multiplico.